A expectativa que eu tava pra esse mês sobre o meu aniversário ser um mês do horror era imensa. Eu tinha várias coisas na cabeça, eu tava montando tudo, um compilado ali pra gente trazer. Mas a vida tem dessas da gente ser feito de palhaço. Eu poderia dizer isso? Quem sabe? Poderia ser, né? O meu aniversário foi um fiasco. Produzi poucos conteúdos, esse mês eu chorei muito, esse mês eu passei muita raiva, esse mês eu tive que deixar o meu orgulho de lado, mas... enfim, o resumo que eu posso trazer pra vocês do motivo do porquê eu sumi. Mas eu estou de volta e, se Deus quiser, eu vou trazer muitos conteúdos e vou voltar a postar pelo menos um vídeo por dia. É o que eu espero do meu eu do futuro. E nessa hora, o palhaço sai de cena e cada um fica com seu problema. O nosso conteúdo é simplesmente maravilhoso. Eu não li ele, mas eu li o comentário, porque eu queria saber se essa história era uma creepy ou se era uma história real. Só que aí o cara diz o seguinte, eu vou iniciar já com um comentário para que vocês sintam a mesma empolgação que eu. Ele diz o seguinte, eu me lembro disso, mas era comum nos Estados Unidos e eu moro aqui no Brasil, onde tudo aconteceu, não é uma coisa comum que se aconteça numa cidade pequena. O nosso assunto de hoje é muito legal, é palhaço. É um assunto que eu não gosto particularmente, tem quem goste, mas é um assunto muito empolgante quando você se empolga em um determinado ponto. Sabe aquela época em que as pessoas se fantasiavam de palhaço e saíam andando pelas ruas, e eram fantasias macabras e assustando pessoas? Nem parece que, sei lá, é uma coisa que realmente aconteceu, né? Mas aconteceu. Só de pensar que pode ser que esse relato aqui seja algo relativo a isso, eu sei que aconteceu fora do país, mas vai que, sei lá, algum doido fez isso aqui no Brasil, então eu fico assim muito empolgada. Então eu espero que vocês estejam no mínimo tão pouco... não. Eu errei. Tão minimamente empolgados quanto eu, se é que isso faz sentido. Então, o nosso tema é o seguinte. Eu e a minha namorada fomos seguidos por um palhaço assustador. Que empolgante. Vai dizer que você não tá empolgada. Enfim. Eu tinha esquecido essa história porque foi muito estranha. Tipo, pra cara. Enfim. Vamos evitar xingar aqui nesse canal. E todas as vezes que eu pronunciar algum xingamento é porque eu estou muito irritada ou muito empolgada. Porque às vezes quando eu tô empolgada eu também falo. Continuando. Cara, eu juro, eu tô muito empolgada. Eu sei que eu tô fazendo... deixa pra lá, vamos continuar. Eu estava lendo algumas histórias sobre encontros e lembrei dessa história. Eu e a minha namorada moramos em uma cidade calma e pequena, então estamos acostumados a andar sozinhos por aí, mesmo que seja tarde da noite, da casa dela para a minha ou vice-versa. Alguns anos atrás, quando tínhamos 18 e 19 anos, nós estávamos indo para a casa dela andando sozinhos. Não havia ninguém naquelas ruas e estava começando a escurecer. Estávamos conversando sobre algo e fazendo piadas sobre aquele assunto. Então, nós decidimos andar por um caminho diferente naquela noite. Só para mudar o caminho mesmo, sabe? E andamos ali por 15 minutos, mais ou menos, quando começamos a nos sentir um pouco perdidos e começamos a pensar. Ei, esse não é o caminho de casa. Nesse mesmo instante, ouvimos um assovio, e esse assovio estava alto, como se alguém estivesse fazendo propositalmente ali para chamar a nossa atenção. Nós olhamos para trás e vimos um palhaço. Ele estava parado, olhando para nós e sorrindo, mas algo estava errado. Suas roupas estavam meio rasgadas e ele tinha 3 balões flutuando ali amarrados na mão. E na outra mão dele tinha uma puta faca de açougueiro. Pensamos que era alguma espécie de brincadeira. Nunca tínhamos visto algo assim. Parecia ser de um filme de terror, literalmente. Eu disse, olá, como você está? Porque, bem, eu não sabia o que fazer naquele momento e ele então começou a assoviar uma música infantil, a andar lentamente em nossa direção. Como você deve ter percebido, quase que cagamos ali nas calças, de medo. Começamos a correr pra caralho.
Sabe? Aquele negócio era assustador. Ao que parece, ele não correu atrás de nós. Pelo menos nós não vimos isso. Mas cada vez que achamos que estávamos longe dele. Gente! Vou repetir. No nosso desespero, percebemos que ele não estava correndo. E toda vez que nós achava que estávamos ali longe dele, longe o bastante dele, ele simplesmente aparecia na esquina da outra rua. Um detalhe que vale citar é que não encontramos ninguém. Sim. Ninguém mais naquelas ruas em que estávamos correndo. E logo ficaria escuro, porque já estava ficando, na verdade. Nós começamos a correr de novo e nos escondemos atrás de algumas árvores ali por meia hora mais ou menos. Então, procuramos o caminho certo de voltar para a casa dela. Vimos ele mais uma vez, quando já estávamos longe do lugar onde nos escondemos. Mas ele estava lá, de costas para nós. Como assim? Tipo, eles ficaram um tempo ali e aí quando eles já estavam longe, eles viram, né, a criatura, o palhaço, mas ele tava de costas, não sei. Será se ele viu alguma coisa? Será se aonde eles estavam não era o nosso universo, a nossa dimensão e aquele palhaço viu outra coisa e deu de costa pra eles? Pode ser, né? Se tinha um palhaço bizarro, poderia ter outra coisa também. Enfim, depois disso, pensamos o seguinte: deve ter sido alguém ali pregando alguma peça em pessoas aleatórias. Então, vimos na notícia uma semana depois. Ai, meu Deus! Então, vimos uma notícia na semana seguinte. Alguém foi atacado por um palhaço assustador. Embora a pessoa que foi atacada não tenha se ferido gravemente. A polícia estava procurando o tal palhaço, mas não conseguiu encontrá-lo. Por fim, ele encerra da seguinte forma: eu e a minha namorada fomos perseguidos por um palhaço maluco. Escapamos e vimos notícias sobre alguém sendo atacado por um mesmo palhaço, o que provavelmente era o mesmo. Aí, o melhor, ou não sei, porque esse comentário aqui é um pouco. Sabe? É o comentário de um amigo. Ele diz o seguinte: foda-se. Eu sei que é uma coisa assustadora de se deparar. Na minha experiência, às vezes você tem que bater de louco mesmo, sabe? Com o louco. Aí ele coloca algo como tipo: um humano com medo de emoções? Oh meu Deus! Tipo isso. Aí ele completa: eu teria procurado um pau ou uma garrafa, qualquer coisa e enfrentado o idiota. Tenho 40 anos e já passei por algumas situações bem fodidas na minha vida. Tenho cicatrizes para provar. Estou na Inglaterra e isso parece ser mais um fenômeno americano com todas as coisas de palhaço. Concordo. Ao mesmo tempo é muito estranho, sabe? Parece sim que, tipo, é uma coisa americanizada, blá, blá, blá. Mas tem uma questão ali que a gente tem que analisar. Pontos, né? Não é uma questão, é pontos. Eles mudaram a rota deles. Essa questão de mudar rotas leva você muito a lugares, sabe? Lugares, dimensões. Quando você muda o caminho, você entra por uma estrada que às vezes nem existe, mas você conseguiu por um acaso ver ela. E ali eles mudaram por um caminho que até foi admitido que eles tinham se perdido, que não estavam reconhecendo aquele caminho, não estavam conseguindo encontrar o caminho de casa. Então tem toda uma questão. Quando eles falaram que não via ninguém nas ruas, também é um ponto a se pensar. Outra coisa que me deixou assim... Ai, eu queria muito saber. Não queria estar lá, mas eu tipo, oi, por favor, conta o que aquele palhaço viu. Tipo, eu sei que não teve nenhuma reação ali no relato e tudo sobre o palhaço se virar ou estar com medo ou algo do tipo. Mas o palhaço, ele sempre estava um passo à frente deles. E aí, do nada, eles conseguem correr ali e o palhaço tá de costa e simplesmente vai deixar eles ir. Ou tipo, não estou vendo, vão embora! Não acredito que seja isso, tá? Nem você acredita. Na minha percepção, ou tinha alguma outra coisa ali atrativa pra ele, né? Muito melhor, ou tinha algo que pudesse causar algum dano ali, que pudesse ser uma ameaça, entende? Mas eu achei muito, muito bom. Fico pensando, eles dois foram juntos pra, na minha percepção é isso, pra uma outra dimensão, foram caçados lá. Geralmente essas coisas acontecem assim com uma única pessoa, né? E, tipo, na verdade não, tipo, tem muitas pessoas que viajam e aí mudam a rota e acabam indo pra Sete Além em grupo, quando estão viajando de carro, essas coisas. Só que eu
nunca tinha ouvido uma história, um relato de uma pessoa que estava ali andando, sabe, com um amigo e foi pra um lugar diferente. Mas é muito, muito gostoso. Achei. Comenta aí o que vocês acham, mas eu amei a história de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like se você já foi inscrito. E se você não for inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí no canal. Então, ó, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!